A raiva, também conhecida como hidrofobia, é uma doença causada por um vírus da família Arrabidoviridae, gênero, Lyssavirus. Este vírus pode infectar qualquer animal de sangue quente. Porém, só irá desencadear a doença em mamíferos, como por exemplo, cães, gatos e humanos. A raiva urbana tem como principal agente o cão. Na forma selvagem, o principal agente são os morcegos hematófagos. A transmissão se dá através de um animal contaminado pelo contato com a saliva. A principal característica da raiva em um animal é o alto nível de salivação. Infelizmente, a raiva ainda não tem cura. Rodrigo me fez a seguinte pergunta: Dr. Salim, poliomielite pode dar em adulto? Poliomielite, uma doença viral que leva a um comprometimento neurológico e, por consequência, a paralisia é consequência do comprometimento neurológico. É uma doença dos nervos de contágio viral. Ela pode atingir qualquer idade, desde que a pessoa não tenha proteção pela vacina. Felizmente, a famosa vacina Sabin, e o homem era russo, então é Sabin na verdade, mas a vacina Sabin, que erradicou a doença no Brasil, um dos exemplos de erradicação de uma doença através de vacinação maciça e manutenção dessa vacinação é a vacina, são as gotinhas da vacina Sabin aqui no Brasil, mas quem não tem essa vacina adequadamente tomada, feita, poderá adquirir a doença em qualquer idade. Tanto é que um dos casos famosos de poliomielite em adulto foi no presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos. Então, a poliomielite, que dá como sequela a paralisia infantil, mas que se for em adulto não é infantil, é paralisia mesmo, pode dar em qualquer idade. Mas pelo amor de Deus, gente, esta doença, não se pode mais ter essa doença. Por quê? Porque a vacina é simples, é tranquila, são as tais gotinhas que salvam mesmo, e felizmente essa doença está erradicada praticamente aqui no Brasil. As hepatites são doenças que têm um quadro clínico muito inespecífico, então a gente tem um grande número de pacientes que têm sintomas e outro grande número de pacientes que não têm sintomas. Para você ter uma ideia, a gente acredita que no mundo tem alguma coisa em torno de 100 milhões de pessoas infectadas por hepatites virais, entre as hepatites B e C. No Brasil, alguma coisa entre 2 e 3,5 milhões de pessoas infectadas. E muitas dessas 100 milhões de pessoas sequer imaginam que têm esse diagnóstico. Então elas vão descobrir tardiamente, numa fase em que elas vão necessitar do transplante de fígado, de grandes cirurgias para tratamento do tumor do fígado, ou eventualmente já não tenham nem possibilidade de um tratamento curativo. Então a grande mensagem que o Dia Mundial da Hepatite traz é justamente o diagnóstico. A gente precisa saber que existe essa doença, ela pode ser diagnosticada, detectada com um exame de sangue simples, e ela sendo detectada em fases mais precoces, ela tem um tratamento muito melhor do que em fases mais tardias, quando é necessário transplante e outras modalidades de tratamento. As hepatites A, B e C são as mais comuns no nosso meio, o diagnóstico delas é bastante simples. Da hepatite A, que a gente precisa são cuidados sanitários. As hepatites B e C são hepatites transmissíveis com a contaminação do sangue com outros materiais já contaminados pelo vírus. Isso se dá através da via sexual, transfusões de sangue, agulha, material cirúrgico contaminado. A hepatite C se transmite basicamente das mesmas formas que a hepatite B, porém com uma menor frequência da transmissão sexual, embora já haja um certo senso comum na literatura médica de que sim, ele pode ser eventualmente transmitido por via sexual também. A
biópsia hepática e a elastografia são exames que servem para determinar o estadiamento da doença. A biópsia hepática é um exame invasivo, nós tiramos uma pequena amostra do fígado, essa pequena amostra é enviada para o laboratório, onde ela é analisada por um patologista que vai nos dar informações a respeito da anatomia do fígado, isto é, o grau de inflamação e o grau de fibrose. A elastografia é um novo exame que vem sendo incorporado ao armamentário diagnóstico das hepatites, que permite a gente avaliar o grau de elastância do fígado. O grau de elastância nos permite dizer o quão próximo esse fígado está da cirrose e o quão próximo ele está da normalidade. Isto sim é uma informação importante, porque aqueles pacientes que têm doença mais avançada, eles precisam não apenas de um acompanhamento diferenciado, mas eventualmente de um tratamento mais rápido. O câncer de fígado é uma doença grave, mas que pode ser tratada com sucesso uma vez diagnosticada em fases precoces. Uma hepatite não tratada pode levar ao câncer de fígado e, eventualmente, mesmo quando a hepatite foi tratada e nós temos uma cicatriz daquela hepatite, o indivíduo pode também desenvolver o câncer do fígado. O Einstein encerrou o ano de 2010 como a maior equipe transplantadora com doador falecido no mundo. Nós fizemos 198 transplantes no ano de 2010. Em torno de 60% desses pacientes que foram submetidos ao transplante eram portadores de algum tipo de hepatite viral. A esmagadora maioria dos casos é hepatite C. Realmente a gente hoje dispõe de uma equipe, de uma infraestrutura de alta expertise para todos nós para o tratamento deste tipo de doença. O fígado ele é um órgão essencial para o nosso bem-estar. A gente cuida bem do fígado, cuidando bem da nossa saúde de um modo geral. Isto é, alimentação adequada, evitando os excessos de bebida alcoólica, estilo de vida adequado com atividade física, não fumar. Então, realmente, não tem uma fórmula mágica, é uma soma de coisas.